de uma análise geral da norma coletiva, realmente a avença foi boa para o trabalhador. Não se tinha esse elemento. Até porque, volto a frisar, nem é atribuição do Supremo avaliar esses fatos e provas, e nem os fatos e provas chegam até lá, com todos os filtros jurídicos que existem. O que deveria ter o Supremo feito era nortear as instâncias inferiores, dizer o seguinte, que caso os tribunais regionais, que é a quem incumbe avaliar os fatos e provas, caso os tribunais regionais identifiquem que, no geral, a norma é mais vantajosa ao trabalhador, eu vejo que não há por que você não ratificar o negociado preenchido os dois requisitos: direitos disponíveis e norma, no geral, mais favorável. Mas, ao invés disso, realmente foi reformada a decisão do TST, e dentro de uma lógica que amplia as possibilidades de reconhecimento do negociado sobre o legislado para uma esfera, para um patamar muito mais elevado do que se tinha anteriormente. Ou seja, agora basta ter uma assembleia sindical válida, não ter nenhuma fraude ou algo do tipo, que vai valer a supressão e redução de direitos? Essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer, porque é uma questão sistêmica e que afeta a todos. E se é certo que no Brasil você tem um excesso de burocracia, você tem um excesso de carga tributária em cima das empresas, é certo que você não pode compensar isso tirando das pessoas que menos têm. Aí você vai dizer, não, mas peraí, mas tem trabalhadores que são assim, assado, recebem melhor, recebem pior. A grande massa de trabalhadores no Brasil vive no limite da sobrevivência. Se a gente for pensar aqui do nosso universo de pessoas que a gente conhece, que talvez tenham um salário melhor, elas representam quanto? 10%? 20% da população? Então, não tenho dúvidas de que nessa discussão sobre legislado e negociado, há de se abrir novas frentes para que se encontrem mecanismos de viabilizar as empresas. Um dos mecanismos seria exigir uma maior eficiência do Estado, que arrecade os impostos e que possa gastar com probidade, diminuir os índices de corrupção, e que, dessa forma, possa reduzir também a carga tributária do Brasil, que é uma das maiores do mundo, com a diferença de que não dá quase nenhum tipo de contrapartida. Então, isso sim, esse tipo de frente há de ser discutida, mas não é o que está em debate. O que está em debate é o que é mais fácil, que é reduzir direitos do trabalhador. Ao passo de que reduzir a eficiência do Estado, eu não vejo tanta discussão. Então, são situações que nos levam à reflexão e que nos levam a perceber que a convivência entre negociado e legislado é perfeitamente possível, observadas essas duas balizas que eu mencionei. Fazendo um recorte dessa discussão de negociação coletiva para o direito desportivo, que é o tema central aqui da nossa jornada, eu encontrei algumas decisões do TST a respeito de negociação coletiva e que reportavam ao direito de arena. O direito de arena, que inicialmente era previsto na Lei Pelé no importe de 20%, no mínimo, né, existia esse adendo, no mínimo, e que posteriormente foi alterado, em 2011, para o percentual de 5%, e já excluída essa expressão no mínimo. Eu creio que, como essa alteração é relativamente recente, ainda não chegaram no TST as demandas relativas aos contratos de trabalho pactuados depois da vigência da lei que alterou a Lei Pelé em 2011. Então, uma pesquisa jurisprudencial no TST demonstra o quê? Várias negociações coletivas eram feitas nesse sentido, no sentido de reduzir o direito de arena, particularmente a gente que também está aqui do outro lado, vendo a dificuldade dos clubes, vendo a dificuldade que mesmo um trabalho sério, como o trabalho que o Dr. Alberto Maia vem fazendo, mesmo assim, a dificuldade é muito grande. Eu creio que esse 20% de direito de arena ele não foi muito bem pensado, né?
Isso aí já remete para uma outra nuance, que talvez seja a falta de qualidade que a gente tem na nossa Câmara e no nosso Senado Federal. Porque 20% de todos os direitos de licenciamento da TV, de placas, publicidade, é muito alto, é uma mordida muito alta. E, de fato, era. Tanto é que o próprio legislador resolveu, depois de alguns anos, depois de 3 anos, 3 não, depois de lei de 98, depois de 13 anos, resolveu alterar para 5% esse percentual. E antes, nas demandas, ainda sob a égide da redação original, da Lei Pelé, em todas o TST entendeu que não era possível negociar. Por que não era possível? Porque a lei era muito clara no sentido de dizer assim, 20% no mínimo. No mínimo. Então, o próprio legislador, ao dizer no mínimo, ele já impediu esse tipo de negociação. Qualquer negociado ia ser francamente contrário ao legislado. Creio agora que com a chegada de eventuais novas demandas, já sob a égide da alteração, o TST deve aceitar a redução. Só que eu também, uma tentativa de pesquisa que fiz, não encontrei nenhuma norma coletiva que reduzisse para menos de 5%. Na verdade, 5% era um acordo que foi feito, creio até pela CBF, com os clubes e representantes também de jogadores, que estabelecia nesse percentual de 5%. Então, não vi nenhuma negociação que nem aumentasse e que nem reduzisse para menos ou para mais de 5%. Mas creio que, se essa negociação chegar, ela pode vir a ser aceita, dependendo da contrapartida. Até porque a gente está falando de uma situação que hoje é tida como de direito civil, a própria lei antes se entendia como uma verba de parcela salarial, hoje a lei confere expressamente um caráter indenizatório, natureza civil, para esse direito de imagem. O direito de arena, aliás, ele está inserido dentro de um contexto constitucional do direito de imagem, previsto no artigo 5º da Constituição, e, como tal, ele é um direito acessório. Eu não me arriscaria a dizer que ele seria um direito indisponível. Ele, como direito acessório do contrato de trabalho, ele poderia ser negociado, creio eu, apesar de não haverem elementos, não haverem concretamente negociações coletivas. Eu queria, inclusive, ouvir depois o doutor Alberto Maia para saber como é que é essa lógica na vivência dos clubes, porque a gente viu que muito poucas negociações são efetivadas. Muito poucas. Inclusive, algumas das negociações que existem, elas não são de sindicatos específicos de atletas profissionais de futebol. Eu pude perceber que são de sindicatos de trabalhadores em clubes sociais, por exemplo, que, por uma questão de categoria mais ampla, uma categoria social mais ampla, acabam abarcando os trabalhadores de atletas, sindicatos de trabalhadores de atletas profissionais em clubes. Então, são pouquíssimas as normas que têm específicas de sindicato de atletas profissionais, o que mostra a assertiva anterior que a gente colocou, no sentido de que a nossa estrutura sindical é incipiente. A nossa estrutura sindical está engatinhando. Como querer colocar agora, de uma hora para outra, com uma canetada de um ministro do Supremo, dizer que está tudo igual e que é tudo possível? Aí a gente está voltando lá para a época, oficialmente para a época da Revolução Industrial, onde tudo era possível. Olha, se ele quer trabalhar 16 horas, ele que trabalhe. É possível, negociou, acertou, está tudo certo. Passa o recibo. Então, voltando para a questão do direito de arena, eu creio que seria um direito disponível, até para, digamos, poder colocar isso como exemplo aqui do que a gente está falando. Por outro lado, vocês entendem que uma norma coletiva poderia reduzir o intervalo entre uma partida e outra de futebol? Creio que não. Poderia reduzir as férias dos jogadores para menos de 30 dias? Creio também que não. Por quê? Aqui eu estou tratando de direitos indisponíveis. Quando eu falo de intervalo entre partidas, aí já tem uma própria norma da CBF que fala em 66 horas no mínimo. 44? 60 horas? Pois é. Então, vejam só, né? Isso aí já tem a ver com a precarização
né, em posições de TV, em posição de patrocinador, porque quer exposição de marca, em contrariedade à saúde do trabalhador, e eu diria até mais, não é só do jogador de futebol, é do dirigente, não é isso, doutor Humberto Maia? Saúde do dirigente também, né? Então, poderia uma norma coletiva reduzir? Não. Existem, inclusive, decisões judiciais, que eu encontrei, que fixam esse limite mínimo entre partidas em 72 horas. 72 horas, ou seja, 3 dias. E aí você pensa, férias. Ah, mas pô, jogador de futebol tem férias o ano inteiro, que viaja e... Não é bem assim. E, aliás, as férias, assim como todos os descansos laborais, eles têm dupla finalidade. Eles têm tanto a finalidade biológica, de você recuperar a parte física, realmente, de você recuperar a parte mental e conseguir, inclusive, um retorno ao trabalho de uma maneira producente, de uma maneira sadia, quanto ele tem também a finalidade social. Ou seja, as férias, elas não são só para a pessoa viajar, ou só para a pessoa renovar o gasto, se curar de uma contusão que teve, não. Ela tem a finalidade social de convívio com a família, de convívio com os amigos, e que são vertentes do ser humano que a gente muitas das vezes despreza. Muitas das vezes despreza. Acho que isso é besteira. E esse é um problema, eu digo que o problema do trabalho e do tempo do trabalho é um problema que está na raiz da nossa sociedade. Porque se você for ver o camarada que te assalta aí na porta do TRT, ou nos sinais, na nossa rua, em qualquer lugar da nossa cidade, hoje perigosa que está, e olha que eu não estou defendendo eles, não. Se eu for também sofrer um tipo de assalto, sou eu ou ele, né? Na hora, somos um ou outro, em condições adversas, em condições opostas. Então, não estou defendendo aqui bandido naquela acepção de você sempre ser leniente, sempre ter que achar justificativas para não enquadrar o camarada. Acho que tem que ser enquadrado, mas a gente não pode perder de vista que essas pessoas que estão aí são pessoas que normalmente têm a família desestruturada, pessoas que não tiveram realmente a mesma oportunidade que a maioria, creio aqui, de nós teve. E essa desestruturação da família, ela começa no trabalho. Ela começa quando o trabalhador não tem como dedicar tempo a quem? A família. Como antigamente se tinha. O tempo que os pais dedicavam, o tempo que os nossos avós dedicavam aos nossos pais, os pais dedicaram um dia a gente, hoje já não se tem. Hoje a lógica é de você trabalhar o máximo possível, consumir, né, porque o trabalhador está inserido dentro dessa lógica do consumo, né, então você acaba trabalhando para consumir também o que o sistema te vende. E cadê o tempo para a família? Cadê o tempo para o lazer? E isso faz parte, sem dúvida nenhuma, da formação do ser humano. Então, eu não tenho dúvida de que essa questão, inclusive de segurança pública, essa questão de você ter uma desestruturação dos valores, ela está ligada na raiz ao trabalho. Então, eu não teria como, por norma coletiva, reduzir férias de atleta. Não tem como. Direito constitucional, previsto. Assim como também não tenho como reduzir intervalos de partida, entre uma partida e outra. E tampouco poderia ratificar partidas, por exemplo, às 11 horas da manhã. Eu até vinha conversando com meu amigo doutor Alberto Maia sobre essa questão. Acho que o Paysandu jogou ano passado, né, doutor? Uma partida sob essa temperatura. E existem estudos que demonstram que, por volta dos 30 graus de temperatura externa, o corpo do atleta, no auge da atividade física, ele chega a 40, ou passa ligeiramente disso. O que aproxima muito a possibilidade de uma morte súbita, por exemplo. É só você comparar com a febre, né? Quando você chega com uma febre de 40, já começa aquele risco de convulsão, né? Aquele alerta máximo, a saúde realmente está em risco. Então, a temperatura dos jogadores, inclusive medida cientificamente em alguns estudos, inclusive acho que são estudos promovidos pelo sindicato do doutor Rinaldo, em São Paulo, foi a fonte que eu encontrei, e que mostra que essa temperatura, com temperatura externa de 30 graus, ela chega no corpo do jogador a 40. Aí você imagina você jogar no sol, que a temperatura externa, numa cidade como Belém, ou no verão de algumas cidades do centro-sul, pode chegar a quase 40 a temperatura externa. Para quanto vai a temperatura do jogador? E tem um outro detalhe que a gente tem que observar.
em partidas com esse horário. Você começa 11 horas e o sol vai piorando. Ou seja, a piora do calor e do sol, ela coincide também com o desgaste do corpo humano. Ao contrário da partida realizada no final da tarde, 4, 5 horas. Quer dizer, quando o corpo já está mais desgastado, é a hora que o sol baixa e a temperatura baixa também. Então, isso favorece a prática esportiva. Então, logo eu posso concluir que também esse aí seria um direito indisponível, que não poderia ser negociado por norma coletiva, apesar de que hoje é imposto aos clubes, pelas lógicas do sistema televisivo, do sistema de patrocínio, que nada mais é do que a lógica capitalista de você colocar, né, o material à frente do humano. E aí eu me valho da definição de dignidade humana do filósofo Immanuel Kant, que diz o seguinte, que no reino dos fins, das finalidades, algumas coisas têm preço e outras não têm preço. Tudo que não tem preço é dignidade humana. Você não pode comprar, não tem preço. Não é a televisão, não é o patrocínio, mas eu creio que a gente ainda tem alguns passos, largos passos, para caminhar antes de que realmente isso tudo seja efetivado. Então, senhores, são com essas considerações que eu espero ter agregado alguma coisa para vossas senhorias. Fico à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, e gostaria de contar com a palestra do Dr. Alberto Maia, que possa nos dar um pouco mais dessa vivência de clube, dessas dificuldades que se tem, Dr. Alberto Maia, na negociação com jogadores, essa realidade que eu tenho certeza que Vossa Excelência pode transmitir para a plateia melhor do que ninguém. Obrigado. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Então, vamos dar continuidade. Parabéns, doutor Márcio, pela bela explanação sobre negociação coletiva. Porém, nós vamos tentar contribuir, tentar mostrar um pouco que o futebol, por incrível que pareça, é muito diferente de tudo, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, de tudo que eu já vi no que tange a relação de emprego. Eu começo dizendo para vocês que no futebol, na minha humilde opinião, ele antes de se começar, na realidade, a relação contratual, a assinatura do contrato, né, nas preliminares de negociação, para que se traga um atleta para vestir as cores do seu clube, ele é até antes desse momento, até o último dia da relação de emprego, não uma negociação coletiva, mas uma negociação individual fortíssima. Diferente de tudo que nós temos a oportunidade de ver. Digo isso porque hoje os atletas, né, aqueles atletas de nível já médio em diante, todos eles são muito bem representados. E a negociação individual para que você possa fazer com que um atleta vista a camisa do seu clube, ela realmente passa, diferentemente das outras negociações, tá, por uma relação muito forte, tá, muito forte para que você possa alcançar o objetivo da contratação. Vejo hoje que o atleta ele tem um poder muito forte nas suas mãos para que ele possa negociar e negociar muito bem a sua contratação para vestir a camisa de um clube no Campeonato Brasileiro. Eu me pergunto muito, e pelo esforço que nós fizemos durante esses 2 anos, para que pudéssemos alcançar tanto os objetivos administrativos, como os objetivos dentro de campo, no futebol, eu me perguntava muito a possibilidade de que esses 2 objetivos conseguissem trabalhar de forma concomitante.
Esse é o grande problema do mundo do futebol. São as conquistas administrativas, as conquistas financeiras, concomitantemente com as conquistas dentro de campo. E posso dizer hoje que elas são quase que totalmente separadas, quase que totalmente distintas dos objetivos que são traçados. Há alguns anos, e eu cansei de ouvir isso no futebol paraense, eu cansei de ouvir dos locutores esportivos, dos cronistas, vocês ainda ouvem isso, aquela manifestação no sentido de dizer assim, o clube A não ganhou essa partida porque o salário está atrasado. O clube A não ganhou o campeonato porque não pagou o bicho. O clube A não conseguiu o objetivo porque o presidente não está acompanhando a equipe. E eu digo para vocês que hoje influencia o pagamento do salário, acredito que influencia para todo trabalhador. Mas por que também ele não influencia quando se paga totalmente em dia? Por que ele também não influencia quando você acorda um valor de bicho, de uma premiação? Por que também ele não influencia positivamente para que aquele atleta dê 110% dele numa partida de futebol, numa partida em que vai consagrar a sua equipe campeã? Quando assumimos o Paysandu, nós, no primeiro ano, começamos a avaliar como seria essa relação com os atletas. O primeiro sentimento que nós tínhamos era de que, obrigatoriamente, e a gente sabe que já é obrigatório, mas colocar isso em primeiro lugar, o cumprimento de todas as obrigações. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque quando o time ganha, quando o time em campo alcança o objetivo, foram os 11 jogadores que jogaram, deram a vida deles e alcançaram o objetivo. Quando perde-se, é o gramado que não presta, é a bola que é muito leve, foi porque choveu, foi porque estava muito sol, foi porque o presidente não foi no vestiário, foi porque o presidente não falou, foi porque a pré-eleição não foi boa. Surge aquela interrogação, né? Por que quando ganha, ganham eles? E por que quando perdem, perdem os outros? É uma pergunta que eu me fazia todo dia. Eu nunca esqueço, e foi o pior momento, eu digo sempre que ser presidente de clube de futebol só temos uma lua de mel, vocês sabiam? Quem consegue me dizer quando é o momento da lua de mel de um presidente de clube de massa? Quem arrisca dizer qual é o momento de lua de mel de um clube de massa? Doutor André, o senhor arrisca me dizer? Doutor André, presidente do clube do Remo, o senhor arrisca me dizer se o senhor teve algum momento de lua de mel? Eu tive um momento de lua de mel. Durante os quase 2 anos, fez 2 anos que eu tive esse momento de lua de mel, quando eu fui eleito presidente do Paysandu. O momento de lua de mel de um presidente de clube de massa, só existe um único momento, e isso na minha ótica, tá? Foi o único momento de lua de mel que eu tive. Foi no dia que eu fui eleito, no dia 20 de novembro de 2014, de novembro de 2014, até 5 de janeiro, quando foi forçado. Esse foi o momento de ser presidente do maior clube, vou ser presidente do Paysandu Esporte Clube, vou fazer com que meu clube alcance os objetivos de chegar à Série A, vou sonhar com isso, sonhei, foi a minha lua de mel maravilhosa.
partir daí acabou, meu irmão. O torcedor, e eu também sou torcedor, eu sempre falo que o torcedor, ele chega em estádio, já tomou a sua cervejinha, sai mais em êxtase quando o seu time ganha, curte até o próximo jogo. Você sabe quando o presidente curte a vitória? O presidente só curte a vitória até o momento que ele desce no vestiário e reza o Pai Nosso. Acabou o Pai Nosso, começa. Nós estamos para o próximo jogo. Fulano não vai jogar. Temos que ver a passagem. A viagem é muito complicada. 12 horas de voo. E o presidente, todo mundo aqui já sai preocupado e já esqueceu que ganhou aquela partida. Então eu falo que no mundo do futebol a negociação é diária. É difícil. Porque muitas vezes o poder não está na mão do presidente. Muitas vezes o poder da negociação está nas mãos dos atletas. Na mão daqueles que entram em campo. Está nas mãos daquele que veste a camisa do teu clube. Você só te resta como presidente olhar das cadeiras e torcer para que a bola entre. E aí, contrário, né, a todas as profissões, negociação já não é coletiva, é a experiência nossa dentro do futebol, né, como explanou o Márcio Tuma, negociação dentro do futebol é muito forte. Inicialmente se começa, que para mim é um grande erro, e que para mim precisa ser modificado, e eu já disse que quando eu estou passando o dia 31 de dezembro, eu vou estudar bastante a lei, vou fazer proposta de modificação da lei, porque eu acho injusto, muito injusto, vou contratar um atleta, esse atleta tem um contrato por prazo determinado, e para dispensar, você tem que pagar para ele tudo até o último dia do contrato dele. Às vezes surge aquela dúvida, embora, ele joga, ou vem pro rádio, tem que mandar para fulano, onde é que faz? Tem que mandar embora, ninguém aguenta, não sei o que, e mal todo mundo sabe que para mandar o Santos embora, tenho que pagar os salários dele até de novembro, eu tenho que pagar, depositar todo o FGTS até 30 de novembro, eu tenho que pagar, além da quebra de história do FGTS, eu tenho que pagar o percentual do terceiro, o percentual das férias. Esse é o motivo que os clubes estão quebrados. Estão quebrando. O presidente, das vezes, não consegue aguentar a pressão e acaba fazendo a torcida para satisfazer desejos externos, demitindo, criando ônus gravíssimos para o clube. Então, eu falo que essa norma de negociação interna é muito grande, sim. Porque quando você faz um projeto, eu falo assim, futebol é a coisa mais linda do mundo.
da CBF, o que coloca negociações negociação coletiva, na verdade, sei que uma coisa interessante. Empregado, aquilo que se combina, aquilo que acaba se combina. Foi um jogador procurando as áreas da justiça do trabalho. Ele é muito de que ele faz do decidir encontrar com da
e quando há facilidade, respeito de diretoria, sempre consegue fazer e a gente na futebol intervenção imediata, esse fazer